Agora nós vamos mudar completamente de assunto. Eu quero que você preste atenção. Essa conversa que nós vamos ter é muito importante, porque hoje é o dia da incontinência urinária. É um dia que é lembrado com uma certa tristeza e muita vergonha pela maioria dos pacientes. O doutor está aqui, vai falar com a gente sobre isso. Foi muito difícil encontrar alguém como a Tatiane para vir aqui conversar sobre isso, porque são várias as pessoas, o doutor mesmo tem muitas pacientes, e nem por isso as pessoas gostam de falar sobre o assunto. Mas é importante que nós falemos sobre aquilo que é um problema, para que o problema seja solucionado, porque o mais importante de tudo é quando você procura, logo de início, quando você percebe que há alguma coisa diferente no seu corpo, que você procure ajuda médica, porque quanto mais rápido você começa a tratar, é muito mais fácil para resolver. E é por isso que a gente está trazendo hoje aqui o doutor Paulo Camis, que é geriatra, e ele vai falar com a gente sobre esse assunto, e a Tatiane Góes de Matos, que já passou por esse problema. Obrigada, viu, Tatiane? Obrigada, porque como eu falei, nós sofremos, o doutor sabe disso, para encontrar alguém que falasse desse assunto, que eu acho extremamente importante. Doutor, qualquer pessoa em qualquer idade pode passar por esse problema? Veja, esse problema da incontinência urinária, ele se torna mais frequente na faixa etária geriátrica, né? Até por isso, imagino que convidaram um geriatra para falar sobre isso, né? Nas faixas etárias mais jovens, isso é muito mais comum em mulheres e principalmente relacionado a lesões causadas pelo parto. Agora, doutor, o que é incontinência? Quando é que a gente percebe que existe um problema? Por exemplo, às vezes a pessoa fica nervosa e fica com vontade de fazer xixi. Tá bom. E daí não consegue segurar. Isso é um problema de incontinência ou a incontinência é o fato de você não conseguir nunca segurar? Veja, depende, varia de pessoa a pessoa. Incontinência, você perder urina involuntariamente, nunca é normal, né? Nesse exemplo que a senhora citou, por exemplo, o problema parece ser muito mais relacionado à ansiedade do que a alguma coisa no aparelho urinário. É isso que eu estou perguntando, se quando a pessoa então, fica às vezes, ansiosa... o tratamento seria direcionado para a ansiedade. É isso que eu quero saber, essa diferença. A ansiedade não pode... quando é causada pela ansiedade, não se torna uma doença como a incontinência. A ansiedade ela pode se manifestar de várias formas. Nesse exemplo que a senhora citou é por incontinência, né? Mas pode ser de várias formas. Aí você tratando a ansiedade, você resolve esse problema, essa manifestação dela. Tatiane, você começou a sentir... Você tem filhos? No meu caso, foi na gestação. Eu tenho uma filha que vai completar 3 meses agora, no mês de março. Que linda, novinha. Isso. Então, no início da gestação, apresentei muito. Não sei se é algo normal, mas isso foi apresentado e conforme os meses passaram, aumentou essa incontinência. E depois do parto eu também sinto, ainda que foi recente, né, 2 meses e meio, eu ainda sinto isso também. Então foi mais pela gestação. Às vezes você faz xixi e não percebe. Então, tenho que ir muito rápido, não consigo segurar muito tempo. Na gestação, muitas vezes, ficava apertada, chegava no banheiro, era uma pouca quantidade, parecia ser uma quantidade muito grande pela forma que você estava bem apertada, mas assim, isso eu sinto, depois do parto ainda continuo sentindo, mas a maior parte foi durante a gestação. E você começou a fazer um tratamento? Não precisou fazer um tratamento, foi mesmo durante a gestação e agora isso melhorou, assim, tem melhorado com o tempo durante esses meses iniciais, então não necessitou que é o que o doutor falou, né, doutor? No caso da Tatiane, parece ser uma situação bastante específica, que o que acontece? O embrião, ele ocupa um espaço muito grande e ele compete por espaço até com a bexiga. É por isso que na maioria... qualquer coisinha não tem para onde expandir, a bexiga acomodar e pode escapar mesmo. É por isso que na maioria dos casos, quando é uma pessoa que está grávida, mais jovens, é o que você falou, né? Sim. Agora, doutor, a gente preparou algumas perguntas de pessoas nas ruas para você responder, pode ser? Claro. Então vamos ouvir a primeira pergunta? A incontinência urinária tem cura? Ela pode ter cura? Não volta mais? Tem cura, doutor? Então, veja, eu não uso necessariamente a palavra cura, mas ela tem controle. Algumas vezes você cura efetivamente, né? Mas você pode controlá-la desde que o paciente tenha um mínimo de condição de chegar ao banheiro, né? Porque às vezes a condição física é um impeditivo e tem uma condição de entender todo o processo, porque parece besteira, mas numa faixa etária geriátrica, muitos problemas aparecem. E um deles é o problema de memória. Às vezes a pessoa nem sabe mais o que é banheiro e isso acaba sendo um problema. Entendi. Mas é uma minoria.
das situações, né? E você consegue trabalhar muito bem as pessoas que conseguem entender o processo. E vai adquirindo um autocontrole, né, doutor? Exatamente, né? Posso me aprofundar, não sei se vai ter alguma pergunta ainda sobre isso. Eu posso falar sobre os diversos tipos de incontinência ou Deixa eu ver se tem. Vamos ver a próxima, vamos ver se é essa. Vamos ver. O que acontece na hora de urinar quando a pessoa tem incontinência urinária? Acho que daí já dá para falar o que acontece e quais são, o que pode acontecer de modo geral, doutor. Então existem dois tipos principais de incontinência urinária, existem mais, né? Mas esses dois tipos são o seguinte: primeiro, incontinência de esforço. O que é essa incontinência de esforço? É que quando você faz algum esforço com o abdômen, e daí o nome, é nesse momento que você perde urina. Então isso sugere que o problema esteja no esfíncter, na musculatura que segura o xixi. Entendi. Tá? Então, momentos como quando se tosse, você faz força com o abdômen, às vezes dá uma risada e está com vontade, né? Ou muitas vezes você está levantando da cadeira, é o momento que você faz uma pressão maior e é nesse momento que você perde urina. Então, a pergunta anterior foi a respeito de cura, né? Você consegue controlar isso? Consegue. Como? Trabalhando essa musculatura, fortalecendo essa musculatura. Olha só. Então, eu ensino para os meus pacientes a fazerem exercícios para fortalecer essa musculatura. Qualquer pessoa muitas vezes pode fazer em casa e isso melhora, né? Na faixa etária geriátrica, né? Principalmente após a menopausa, que a mulher acaba tendo um decréscimo na produção de estrógeno, aquela musculatura ela sofre uma atrofia muito mais intensa. Então, frequentemente, a gente precisa repor estrógeno localmente. Um creme de estrógeno, aquilo melhora muito. Que é o tratamento médico mesmo, né, doutor? Que as pessoas têm que, é o que eu estou dizendo, as pessoas têm que procurar você sente algum problema, alguma modificação, você precisa procurar ajuda médica, né? Não pode ficar se automedicando e buscar mesmo um especialista. Doutor, vamos ouvir mais uma pergunta? Vamos lá, depois eu falo sobre outros tipos aí. Como saber qual é o tipo de incontinência urinária? Ah, perfeito. Então, essa foi uma ótima pergunta, né? Por quê? Porque a maior parte dos diagnósticos sobre incontinência urinária, o médico faz conversando. Você não precisa, muitas vezes, pedir nenhum exame complementar. 99% das vezes, você diagnostica num diálogo, tá? Então, eu falei do primeiro exemplo, situações em que a pressão abdominal aumenta e coincidem com a perda urinária. Esse é o primeiro exemplo, incontinência urinária de esforço. Outro tipo de incontinência, a incontinência que a gente chama de urgência, né? O que é isso? É a pessoa que tem quando ela tem vontade, ela tem que correr para o banheiro, senão a urina escapa. Tá? E tem tipos que se sobrepõem também, né? Ela pode ter os dois, a incontinência urinária mista. Mas voltando aqui à incontinência urinária de urgência, onde está o problema? A bexiga está se contraindo mais do que deveria. Se a pessoa tem um esfíncter competente, uma musculatura competente, ela às vezes até consegue segurar. Mas se ela tem um esfíncter que não está tão bom, ela vai perder urina. Então ela tem que correr para o banheiro. Então o quadro clínico qual que é? A pessoa tem que... É urgência para ir no banheiro. E daí existe uma maneira de reverter isso, doutor? Ou pelo menos minimizar? Existe, né? Primeiro trabalhando a cabeça da pessoa, que muitas vezes tem relação com ansiedade. Mas tem que tomar um remédio também, doutor? É necessário que você tome remédio ou não? O remédio pode ajudar. Pode ajudar em situações, principalmente iniciais, mas o ideal é que a pessoa não dependa de nenhum remédio para isso. Entendi. Por exemplo, né, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vão se identificar com isso que eu vou falar. Quem que muitas vezes chegando em casa não tem uma necessidade imperiosa de ir ao banheiro. Logo que chega, parece que é algo... Poxa, por que ou que quando vai sair, sabe que vai sair, dá vontade, né? vai entrar no ônibus, verdade. no avião, dá vontade de fazer xixi. Não adianta, é impressionante. Por que não estava com vontade 5 minutos atrás e deu vontade agora? É um exemplo, tá? Então, você pode trabalhar isso? Pode, simplesmente educando o seu corpo, né? Tentando trabalhar esse gatilho para que ele não seja... E se controlando devagar, né? Controlando devagar. Para também não segurar muito, porque ele pode dar uma cistite, dar um outro problema, não é, doutor? Eu não vou dizer para a pessoa não ir ao banheiro, não. Né? Mas justamente para você mostrar para o seu corpo quem está no comando, né? Você pode até ir no banheiro inicialmente e em vez de fazer xixi, você segura por uns 20 a 30 segundos, que é quando aquela vontade maior persiste. E essa é a primeira regra. Agora, a gente não tem tempo mais, doutor, hoje, mas eu vou pedir para você voltar, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas o mais importante é você perceber, identificar e se
tomando essas providências iniciais que o doutor falou, você não conseguir reverter, por exemplo, a Tati percebeu que tinha tudo a ver com a gravidez e começou devagar a fazendo com que isso retrocedesse. Se você percebe que não tem jeito, você tem que procurar um especialista. Doutor, obrigada demais pela sua participação no programa. Já está convidado para voltar. Deixa eu deixar o ogeriatra.com.br. Exatamente, é um site, eu escrevi artigos, são de minha autoria, principalmente voltado para o público leigo mesmo. E é importante que você preste atenção, porque como existem alguns mitos com relação a isso, e muitas pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto, então é importante que você entre no site do Dr. Paulo Camis para você saber um pouco mais, do geriatra.com.br. Também lá tem todos os contatos para que você possa também encontrá-lo. Tati, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela tua participação aqui no programa. Obrigada.